gente, faça a sua parte. Agora a gente fica com o Brasil Urgente com Datena. Obrigada, doutora Gabriela. Obrigada, viu? Pelo seu programa. Beijo, Datena. Bom trabalho. Dizer o seguinte, né? Os movimentos hoje são muitos, né? São muitos os movimentos que existem aí. São extremamente importantes os movimentos que existem de apoio e defesa da mulher. Mas esses movimentos, viu, Kátia, que existem hoje, eu já venho fazendo há mais de 15 anos na televisão brasileira, no mínimo, que eu venho chamando a atenção para mulheres que sofrem dentro de casa. Primeiro que, pra você ter uma ideia, agressão sexual acontece muito mais dentro de casa, a meninas ou mulher mesmo, mulher com marido e tal, e daí por diante, do que na rua. A agressão sexual ou vem do tio que está dentro de casa, ou vem do irmão, ou vem de parente mais próximo, ou vem do marido mesmo. Tem mulher que não quer ter mais relação com o marido e é obrigada a ter relação com o marido porque o casamento já acabou, só não separou. E sofre dentro de casa. Então eu venho falando sobre isso há mais de 15, 20 anos e diziam que eu era sensacionalista. Me lembro que uma determinada época eu coloquei aqui embaixo, não é? No rodapé, eu falei assim, olha, eu tenho certeza que nesse país, no momento que eu estou falando de agressão a determinada mulher ou de assassinato a determinada mulher, tem gente nesse momento sendo agredida no país. Falei, não precisa dar o nome e tal, aquela história de continuar anônima. E o que tinha de mensagem, não parava de rodar mensagem aqui. Né? Olha, acabei de apanhar do meu marido, olha, acabei de receber uma ameaça do meu marido que está preso lá na cadeia. Olha, a minha mãe apanhou do meu pai durante 20 anos, eu vi isso, não pude falar nada. Claro que a gente não divulgava o nome nem nada, mas há quanto tempo que eu venho demonstrando, 20 anos no mínimo, né, essa violência que existe contra a mulher. Porque a violência que existe nesse país, que é um dos países mais machistas do mundo, contra a mulher, não começou ontem, não. Os movimentos, graças a Deus, que já existiam, se multiplicaram, entendeu? Mas a violência contra a mulher existe desde que o país é país, né? E eu vou dizer uma coisa para você, não acho que está tão diferente do que há 20 anos atrás, não. Eu não acho que, olha, agora tem proteção. Tá nada, porque continuam agredindo do mesmo jeito, a mulher continua apanhando do mesmo jeito. O Brasil é um dos países mais machistas do mundo, como a questão de preconceito racial, ou contra negros, contra nordestinos, contra gente pobre também, social. O Brasil é um país preconceituoso pra caramba. E dentre esses preconceitos, a mulher, ela apanha calada, sofre calada. Então, e eu cansei de falar aqui, se você não denunciar, eu era até mais contundente. Se você não denunciar, você morre. Mas eu não tenho medo de morrer. Falei, se você não morrer, morre você e alguém da sua família, pai, mãe, filho, o que vem acontecendo com frequência. E o triste é justamente isso, é ver que essa mulher, ela sofre aquela pressão e aquele transtorno psicológico causado pelo marido através dos filhos dela mesma e essa forma tão cruel de relacionamento doentio que ela fica com medo de ir atrás da polícia e de até comentar com os familiares que ela passa por isso. Quantos casos nesse ano você denunciou? E aí a gente dizia o seguinte, dificilmente a mulher denuncia. Hoje está um pouco mais deliberado, não é? Hoje está muito mais... As mulheres já deliberaram que vale a pena denunciar. Mas também tem um outro lado, a doutora deve saber muito bem isso aí, tem outro lado que continua muito perigoso denunciar. É esse lado que eu acho que tem que ser resolvido. Porque a Lei Maria da Penha é muito boa, mas não protege totalmente a mulher. Por exemplo, o feminicídio, aumentar a pena, já vimos que tem resultado, mas não é o resultado de diminuir um percentual muito grande de gente que mata. Então não adianta você aumentar a pena. O que existe é o seguinte, eu vou citar um caso de Porto Alegre aqui. Eu não sei se a doutora lembra, se não lembra, mas eu todo dia vejo isso aqui. Eu funciono mais ou menos como o ralo da sociedade. Como eu dava muita notícia ruim, o cara falava assim, o ministro da Justiça um dia, eu não sei quem era o nome do cara, acho que até que já morreu, já foi tarde, que a terra lhe seja pesada. Não lembro o nome do cara. Mas o cara falou assim, nossa, Datena, você dá muita notícia violenta. Eu falei, porque o senhor não faz o seu trabalho aí. Porque a justiça no país não existe praticamente. Os promotores vão atrás, MP corre atrás, mas começa com o nosso Código Penal. Nosso Código Penal tem 80 anos, não se adequa à situação atual. Isso é uma selvageria.
para com as pessoas que são mortas, mulheres, negros, minorias de uma maneira geral. Isso é uma coisa terrível. Por exemplo, a agressão. A agressão. Eu sempre defendi essa tese, não sei de que forma fazer isso, doutora e Kátia, mas eu sempre defendi a tese que a mulher, por exemplo, em Porto Alegre, foi uma mulher denunciar o marido, ela tinha acabado ex-marido, tinha acabado de levar uma surra do vagabundo, do covarde, tinha acabado de apanhar do covarde. Porto Alegre, hein? Porto Alegre, uma das grandes cidades do país. Foi lá e aí, depois de denunciar, óbvio que o cara não ficou preso. Saiu andando pela mesma porta que ela saiu andando, pela porta da frente. E aí ela foi com o namorado no hospital curar as feridas que tinham resultado daquela agressão brutal daquele canalha que bateu nela durante quase 15, 20 anos. Por isso que ela deixou o cara. Foi no hospital, quando chegou no hospital, quem estava lá? O ex-marido com uma arma, matou a mulher, quase, que mata mais gente dentro do hospital, no mesmo dia, à tarde. E aí o MP de Porto Alegre entrou com um processo de inquirir a polícia, por que não mandaram alguém da polícia lá? Aí o delegado falou assim, doutor, o senhor vai me desculpar, mas nós não temos nem policial para proteger a cidade, não dá. Se a gente for mandar cada policial para toda mulher que apanha, a mesma coisa acontece com a medida determinada pelo juiz, que ó, você não pode chegar a 300 metros da sua ex-mulher. Você não pode chegar a 150 metros. Né? O juiz vai lá com a maior das boas intenções e faz isso. Só que não tem agente de segurança capaz de fazer com que essa medida seja cumprida. Eu estou citando fatos. Em Belo Horizonte, a medida protetória dada pela Justiça, a maioria das... Primeiro, que 90% das mulheres que morrem já foram ameaçadas. Isso é dado. Eu não estou aqui, não sou estatística, coisa nenhuma, mas eu vejo todo dia e guardo algumas coisas, que eu tenho não só corpo de elefante, como memória de elefante, graças a Deus também. Então, 90% das mulheres ameaçadas morrem. E a maioria morre com o quê? Com a medida protetiva dentro da bolsa, junto dela, porque os caras não cumprem. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, a promotora Gabriela Mansur estava falando justamente sobre isso agora com a gente, antes da gente passar para vocês, que a gente está percebendo uma grande mudança e uma orientação mesmo de que isso seja não só feita a medida protetiva, mas que seja cumprida e que a proteção da mulher seja cada vez maior, né, doutora Gabriela? Eu concordo, Datena, com você em alguns pontos e vejo você divulgando bastante os casos de violência contra a mulher e vejo que você é um grande parceiro. Porém, nós temos que também ver que as mulheres estão denunciando mais, sim. A justiça está cumprindo um papel importantíssimo. E hoje nós temos vários projetos para fazer o acompanhamento e a fiscalização das medidas protetivas. Só para não ficar parecendo que o sistema de justiça não atua. Eu concordo com a senhora. Ponto nós estamos discordando. Eu concordo. Não, mas não tem proteção mesmo. Não tem proteção total mesmo, não. Não tem. Ainda é pouco. Total não, mas nós estamos avançando muito e está avançando, mas não é perfeito. Olha, eu nem sei o que tem no programa hoje, mas se não tiver pelo menos 2 ou 3 mulheres mortas por ex-companheiros, eu me chamo Maria Chiquita de Almeida. O que eu estou dizendo que a proteção, se ela não é total, ela precisa ser por parte da Justiça muito próximo do total. Existe um projeto de lei que eu não tenho conhecimento muito grande, não sei, a senhora deve ter, a senhora especificamente trabalha com esses casos aí, deve ter, mas eu sempre parti de um princípio, nunca fui fazedor de leis, talvez um dia seja, se eu for eleito alguma coisa, mas não tenho intenção nenhuma de ser eleito a nada, pelo menos hoje, entendeu? Mas existe um projeto de lei que determina que a autoridade policial, quando perceber que o sujeito tem um grande percentual dele partir da ameaça para a agressão e morte da mulher, ele ficaria detido já preventivamente para uma posterior confirmação da justiça, é assim que funciona. A gente não quer tirar o poder do poder judiciário, que é importante e fundamental no Brasil. Por isso a gente precisa de lei. Mas o delegado, que é quem lida com esses canalhas, às vezes não tem um instrumento jurídico na mão para deixar o cara preso. E aí dá um baita num problema. Quando você perceber que o cara tem uma grande chance, já agrediu 2, 3, 4, 5 vezes, tem uma grande chance de sair dali e matar a mulher, que ele fique preso e que o caso seja analisado rapidamente pelo juiz de plantão,
que precisava ter alguma coisa parecida aqui no Brasil também, que tem nos Estados Unidos, um juiz de plantão ali, como tem nos Estados Unidos. O cara resolve na hora ali, não fica esperando a mulher ser morta para depois resolver. A lei tem sido aplicada com muito mais eficácia. Não tem dúvida. Há, sim, juízes de plantão. Não tem dúvida, doutora. E também nós temos, assim, acho que é só importante um dado, Datena, se você deixar eu concluir, por gentileza. Claro, depois a senhora deixa eu concluir. Claro que 90% dos casos das mulheres, elas tinham uma protetiva no bolso. 90% das mortes de mulheres, elas não tinham medida protetiva. Isso significa o quê? Que quando a mulher pede ajuda, mas tinham sido ameaçadas. Ela vai ter mais chance tinham sido de ameaçadas, não ser morta. isso é dado. É importante que ela não, peça, que ela vá para a justiça. Lógico que é importante que peça, doutora. Doutora, é importante que peça. Vou fazer uma pergunta curta para a senhora. A mulher tem proteção total para denunciar hoje? Total. A senhora garante que quem denunciar não vai morrer? Não, eu não posso me manifestar se a pessoa não vai morrer, mas eu posso me manifestar pelo meu trabalho. Como promotora de justiça e o Ministério Público vai atuar na proteção a senhora dessa não mulher. queria uma lei que desse muito mais percentual de segurança à mulher que denuncia do que a que tem hoje aí? Nós temos uma lei muito forte e nós precisamos fazer valer a aplicação dessa lei. Eu não Mas não sei tem se que são melhorar mais leis essa que lei? necessitam. Precisa do investimento do governo prioritário nos crimes de violência contra a mulher e mudar a mentalidade das pessoas também, de parar de julgar a mulher que sofre violência. Doutora, eu fui um dos caras que mais fez questão de divulgar aqui o Disque Denúncia, procurar a Delegacia da Mulher. Se tem alguém que divulgou igual a mim, pode ser que exista. Mais do que eu, ninguém divulgou. Mais do que eu, ninguém divulgou. Depois eu comecei a ficar com o pé atrás, porque eu via que muita gente que denunciava morria, ou apanhava de novo. O que eu quero dizer é que quanto mais for aperfeiçoado o Código Penal, que o covarde sinta o princípio coercitivo da pena, porque não adianta só ser, vou recuperar o cara e tal, esse é outro princípio básico, que não funciona no Brasil, porque no Brasil não tem pena. O cara vai para a cadeia, se junta ao PCC, ao Comando Vermelho, essa bagunça total que é o sistema carcerário. O cara precisa ter medo de cometer o crime. O cara precisa ter medo de erguer a mão para a mulher. O cara precisa ter medo de agredir uma mulher. O cara precisa ter medo de chegar perto da mulher. E isso aí você faz com cadeia. Fala, se você fizer isso, próximo disso você vai cumprir uma cana que, meu amigo, você vê casos desproporcionais, né? Eu acho que para quem mata a mulher, o feminicídio, por exemplo, que teve a pena aumentada para quem mata a mulher, devia ter um ligeiro adendo, sem progressão de pena. O cara pegou 23, 24, que nem aquele Bruno. Ele torturou a menina, fez com que a menina sumisse, pegou 23 anos de pena e daqui a pouco está fora da cadeia. Misael Bispo com a Mersa na Kajima. Daqui a pouco está fora da cadeia. O cara que agride e mata a mulher, além da pena maior, devia cumprir a pena na sua integralidade. Pegou 23, que é pouco, acho que tem que ser 30, que cumpre os 23 anos sem direito à progressão de pena. Esse tipo de coisa. Mais rígidas. Eu concordo que as penas têm que ser mais rígidas, mas eu não concordo só com essa crítica ao Poder Judiciário, ao Ministério Público. Não, peraí, doutora, peraí. Não, a senhora está confundindo. Não. A senhora está confundindo as coisas. Espera um pouquinho. Não, a senhora está confundindo completamente as coisas. Eu não estou criticando nem a Justiça, não estou criticando a Justiça, não, e nem Ministério Público. A senhora não deve acompanhar o meu programa, porque aqui no meu programa, o que eu defendo o Ministério Público também não está no gibi. Pode ter alguém que defenda perto, mas mais do que eu, não. Quando tentaram tirar o poder de investigação do Ministério Público, eu rejeitei aquela medida violentamente num programa policial, que vai contra os interesses da polícia. Então, eu não estou criticando nem o MP e nem o Poder Judiciário, eu estou criticando os fazedores de lei. O deputado que se elege, os caras que fazem leis no país, que deem um conjunto de leis para vocês do MP, para a Justiça, que vocês possam defender ainda mais a mulher. Eu nunca critiquei o MP, não critico a Justiça, eu acho que tem que ter um conjunto de leis mais forte para que vocês trabalhem. Isso eu concordo com o senhor, mas a mulher tem uma proteção muito forte hoje em dia. Muito melhor do que era antes. Muito melhor do que era antes, mas ainda falta alguma coisa. Falta, óbvio, mas a gente não pode deixar a mulher de acreditar no Ministério Público. De jeito nenhum. Mas quando que eu disse que deve deixar de acreditar? Eu só acho que tem que dar mais condição para que a mulher acredite mais. Porque tem muita mulher que tem medo de fazer denúncia.
Esse é o Tem muita detalhe. mulher que morre justamente porque não fez a denúncia, como foi aquele caso, lembra? Tem vários Daquela casos. moça que foi assassinada. Tem vários casos, mas tem muito mais casos. Né? Tem muito mais casos de quem faz a denúncia e morre também. Mas por isso que a gente tem que Claro. falar cada vez mais disso, Datena, para as mulheres. Bom, E foi o que a gente falou. Tem uma olha, o hashtag programa Todo Mundo foi Fica Unida feito para por trás. você aí, Kátia. Não dá para discutir com a Não. doutora Gabriela o programa inteiro sobre o Mas não é assunto. Eu vou até discussão, convidá-la isso é conversa. para Isso é vir uma aqui e a conversa. gente discutir, porque Eu gostaria, em pouco então, tempo não fica dá aqui para a o gente meu discutir. compromisso para nós estamos falando a mesma coisa aqui. Para nós podermos nos estender e poder debater Claro. esse assunto para passar para a Não, sociedade. mas nós estamos falando a mesma que coisa. denúncia A senhora é o melhor entendeu mal o caminho. que eu falei. O que eu acho Não, eu que o entendi o que o MP, senhor que eu quis respeito dizer. muito, e a justiça Sim, brasileira, que eu sim. respeito muito, tem que ter mais condições, e isso são os... Quem define isso é o legislativo. Esse poder, sim, eu meto o pau, porque está cheio de ladrão, de gente que não faz lei para coisa nenhuma, só abranda a lei para se autoproteger e não para a cadeia depois. É o legislativo que eu estou criticando. E acho que vocês têm que ter mais ferramentas, não só para defender a mulher, mas para defender o povo brasileiro, porque a primeira coisa que combate o crime não é a polícia na rua. A primeira coisa que combate o crime é lei. E esse conjunto de leis nossos tem 80 anos, está ultrapassado e não serve, realmente não se adequa, não só à condição da mulher, que é gravíssima, mas em relação a minorias, em relação ao social, em relação a tudo. Enquanto a gente não tiver um código adequado à situação que o país atravessa e é grave de violência, a gente não vai progredir muito. No aspecto até que de defesa da mulher, vocês até que conseguem, com essas leis tênues, que ainda são tênues perto das agressões, da quantidade de mulheres que morrem no país, vocês conseguem ainda proteger a mulher, mas é preciso aperfeiçoar cada dia que passa. Não só em relação à mulher, mas também em relação à mulher. As pessoas também. O machismo, ele não se conserta só com leis, ele se conserta com uma modificação cultural e uma conscientização da sociedade de que mulher não é pior do que o homem. Ela quer mulher ver? E homem são Olha, iguais eu em não direitos e sabia, obrigações. eu não sabia disso. Não sabia disso. Mas no programa de hoje, eu vou começar com essa reportagem que eu tenho que dar o comercial aqui. Eu já me estendi até demais. Depois do comercial, já tem uma mulher que morreu com a medida protetiva na mão. Entendeu? Eu nem sabia que tinha, mas eu tinha certeza que alguma coisa parecida com isso tinha. Se tem, é porque se tiver uma mulher que apanhe e morra, né, nós precisamos continuar a lutar para que a mulher tenha mais direitos, isso legalmente. Aperfeiçoar a lei para que proteja ainda mais a mulher. Melhorou muito, melhorou, mas está longe ainda de ser o que é o ideal e a gente precisa lutar para isso. Mostrar os resultados positivos da nossa atuação, quantas mulheres nós já salvamos. Doutora, Aí fica aqui, então, doutora, eu não vou negar para a senhora. senhora que vocês têm um trabalho brilhante. O trabalho de vocês é brilhante, mas vocês ainda não têm as ferramentas adequadas, todas elas, para proteger a mulher brasileira. Senão esse país aqui não seria um país onde se morre mulher pra caramba, um dos maiores do mundo. Mais investimento nas mulheres, É claro. Eu estou aguardando É isso que também. nós estamos falando a mesma coisa. Ok. Eu vou, obrigado a senhora. Obrigado, Kátia, um beijo grande. Beijo. Eu vou para o intervalo comercial, depois nós voltamos com esse caso dessa moça que morreu com medida protetiva na mão. Agora, é claro, eu sempre falei aqui e repito, você tem que denunciar. Porque se você não denunciar, a chance de você morrer ou continuar apanhando é grande. O intervalo comercial, eu volto já.